E a gente começa o nosso programa com prestação de serviço Patrulha do Consumidor. Olha só, aqui na Patrulha do Consumidor sempre existe a luta contra as injustiças, correto? Quando é preciso cobrar os hospitais sobre algum problema no atendimento, a gente cobra. Mas desta vez, estamos aqui para defender os direitos de um hospital, é isso mesmo. O Instituto Dr. Arnaldo, que é pioneiro no combate do câncer no Brasil, comprou 2 elevadores para modernizar e atender melhor os pacientes. Mas a empresa responsável só entregou um elevador. Com o atraso e o funcionamento parcialmente parado, já se passaram 7 meses e ainda não entregaram o segundo elevador. Veja a reportagem agora do Carlos Cavalcante. Nós da Patrulha do Consumidor estamos na região central de São Paulo, onde funciona a parte administrativa e também o ambulatório de um dos institutos mais respeitados da América Latina. Nós estamos diante do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo, uma referência no tratamento de aproximadamente 500 pessoas que o procuram diariamente para poder se curar. Nós vamos conversar com o Pascoal Marracini, que é o diretor aqui do hospital, do instituto, que nos explica que hoje vocês, na verdade, enquanto consumidores, têm um problema. Com certeza. Apesar de sermos uma entidade filantrópica, né, um hospital, mas realmente temos aí o problema dos elevadores. Em 2013, outubro, o hospital resolveu modernizar os seus 2 elevadores, procurou a empresa que já faz a manutenção para nós dos elevadores, a Thyssen, e ela fez uma proposta e a instituição então foi buscar recursos, né, com a coletividade através de um carnê de doação voluntária. Para que a gente possa deixar bem claro, um carnê de doação voluntária, que se chamou Doação Solidária, e também através da Nota Paulista, porque o Instituto aqui do Câncer vive de doações, é uma entidade filantrópica que vive de doações. E por conta disso, foi convencionado R$215 mil para a entrega dos 2 elevadores. Isso, seriam R$215 mil, dos quais foi nos dito que se dessemos uma entrada maior, a agilidade do serviço seria rápida, né? Não foi, o hospital deu uma boa entrada, começou a pagar algumas parcelas e o que aconteceu? Somente começou a modernização do primeiro elevador em fevereiro desse ano. Fevereiro. E que foi entregue somente em agosto, o primeiro elevador. Para que a gente possa entender, 7 meses de atraso, a ThyssenKrupp, que havia se comprometido com o Instituto do Câncer, já demorou 7 meses, mesmo sabendo que 500 pessoas frequentam aqui diariamente e que são pessoas debilitadas. Com certeza. Esse primeiro elevador agora tem apresentado constantes problemas, era para ir até o subsolo, não está indo porque não terminaram a obra do subsolo, e o segundo elevador, que era para ter sido entregue agora na última segunda-feira, não foi, e fica agora uma ironia. Pode ser que entregaremos na sexta-feira, eu não acredito. Faltam somente R$75 mil para que se quite essa dívida. Nós vamos entrar junto com você, podemos entrar, para que a gente realmente possa mostrar a dificuldade que vocês estão enfrentando. E eu quero dizer, o dinheiro, a diferença já está no caixa da instituição, porque já fizeram as doações. Quer dizer, o hospital está com dinheiro aí, não quer pagar porque não tem confiança que eles vão entregar um produto perfeito, né? Já não foi o primeiro e com certeza não vai ser o segundo também. E a obra que não foi nem concluída ainda, a obra que está parada, pior de tudo, já mandaram o boleto, né? Já mandaram o boleto para vocês pagarem? Para vencer agora dia 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro? Exato. Bom, vamos entrar, portanto, aqui. Vamos lá acompanhá-lo aqui, olha. Parece pouco, mas é um andar para uma pessoa. Que idade o senhor tem? 78 anos. Vamos acompanhar aqui o Valdecir, o repórter cinematográfico. Pode passar na frente aqui para a gente mostrando aí, olha. Olha só a dificuldade que esse senhor está enfrentando. Olha aí. A falta que faz o elevador, que já está pago, esse elevador, a ThyssenKrupp já deveria ter entregue há muito tempo, só que infelizmente pode continuar acompanhando até agora, né, Pascoal? Nada. E as pessoas são obrigadas a passar por essa situação aqui, né? Com certeza, não tenha dúvida. Agora, quem tem a necessidade de caminhar 8 andares, a dificuldade é bem maior. É bem maior. Olha lá, 78 anos, com essa dificuldade imensa de poder andar pelo menos um andar, o senhor finalmente conseguiu. Bom, vamos subir mais um andar, o penúltimo andar, antes de nós chegarmos na sala do
diretor aqui do Pascoal, vamos chegar aqui no 7º andar. Uma caminhada pesada, hein? É o último andar. Estamos chegando aqui, onde a gente vai mostrar mais documentos importantes para vocês de toda essa situação. Bela caminhada, hein? Agora você, de casa, você do palco, imagina uma pessoa com câncer. A pessoa está debilitada, precisa de um apoio, tem que caminhar 8 andares. Ufa! Olha só isso funcionando, né? Parece algo surreal para uma instituição tão importante quanto essa. E é que você estava explicando aqui, Pascoal. Novamente, os detalhes que não existem os painéis. E olha a porta aqui, o estado dessa porta. Você acredita que dá para confiar numa porta dessa? Fica difícil, né? Quanto tempo tem o Instituto já? O Instituto ele foi fundado em 1920. 1920. Então são 94 anos. Está indo para o centenário já. Para o centenário. E, como eu falei para você, a primeira instituição de combate ao câncer do país, né? Já naquela época, o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, preocupado, né, com a doença, resolveu criar a instituição. Esse instituto que é referência não somente aqui no Brasil, na América Latina, atende pacientes de todo o país e que precisa realmente ter os 2 elevadores funcionando. E a ThyssenKrupp, até agora, não deu qualquer satisfação para resolver o problema. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Muito bem apanhado pela equipe do nosso patrulheiro Cavalcante, essa situação daquele senhor ali de 78 anos subindo aquela escada. É o drama que vivem os pacientes todos. O elevador demora, só tem um elevador. E aí eu fico me perguntando, nós estamos recebendo nesse momento aqui o doutor Pascoal Marracini, que é diretor administrativo do hospital. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo. É uma entidade filantrópica, uma entidade que depende de doações, mas no caso desse elevador aí, o serviço já foi pago. Eles só não pagaram a segunda parte porque não receberam o elevador. A empresa que fabrica elevadores, Celso, não deveria levar em conta a prioridade por se tratar de um hospital e evitar esse atraso que já dura 7 meses? Pois é, um pouco mais do que 7 meses, viu, Brito? Porque essa história começa lá atrás. Esse elevador era para ser entregue em fevereiro, não é isso? Fevereiro de 2014. 2014. O primeiro foi entregue exatamente em que mês? Agosto. Em agosto. Em agosto. 2014. E nós estamos terminando o mês de novembro, quase começando dezembro. Então já faz 10 meses. Eu imagino, se o senhor pode até confirmar ou não, mas eu imagino que as pessoas que estão debilitadas fazendo tratamento, até isso pode comprometer o tratamento das pessoas. Pode ajudar a pessoa debilitada a ficar pior ainda, não é? Não tenha dúvida, as pessoas que chegam lá procuram o quê? Um local humanizado, um tratamento humanizado. Quando chega, vê aquela situação de só um elevador funcionando, a gente sabe que o câncer é uma doença que psicologicamente, né, é muito as pessoas difícil, têm que ter um pouco de um tratamento digno, né? E é isso que a gente busca para os pacientes lá no Instituto. E eles devem ficar esperando o elevador horas e quando chega está lotado, né? Com Exato. aquelas macas. Pois é, na verdade quando sobe, desce, para no andar, é aquele desânimo, né? O elevador está lotado. Agora, olha essa imagem desse senhor subindo a escada para não esperar o elevador. Uma pessoa idosa. Cheio de pacotes. É triste. Aí você deve estar me perguntando, mas é um hospital e ele é consumidor? A resposta vem logo em seguida, por isso a gente fez questão de trazer esse caso aqui. Não só pela questão social, que é extremamente importante e relevante, considerando que se trata de um hospital que hoje atende dia quantas pessoas? 500 pessoas por dia. 500 pessoas dia. Nossa. Vocês já fizeram o cálculo ano? Chegam por mês na instituição 1.200 novos pacientes. 1.200 novos pacientes para tratamento do câncer. Então, nenhum paciente ali tem uma doença um pouquinho melhor, não. Mais leve ou não. Exato. Tudo muito complicado. É grave. É tudo urgência. É grave. O câncer mexe com a parte psicológica, mexe com a imunidade, mexe com a autoestima, mexe com a família inteira. É uma coisa que realmente a gente tem que prestar mais atenção. Agora, o que está acontecendo lá?
Eu pergunto, ô Celso, eu sou a empresa de elevadores, eu tenho lá os meus clientes, um prédio de apartamentos, um prédio comercial e tenho também o Instituto do Câncer. Não deveriam ter priorizado o Instituto do Câncer por se tratar de um hospital? Deveriam por ética, por bom senso, por saber que se tratam de pessoas doentes, de pessoas idosas, de pessoas, além de doente, com deficiência, porque você tem essa situação. Você tem idosos com câncer, você tem pessoas deficientes com câncer que não podem subir uma escada, que não tem como subir uma escada. Imagina o seguinte, uma pessoa que está com câncer avançado, ele está numa cadeira de rodas. Isso que eu pensei. Como é que faz? Vai subir a escada com cadeira de roda? Como é que faz? Impossível. Né? Então, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o que é consumidor. Então vamos ver se o hospital é consumidor? Olha lá. Consumidor, está no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica. O hospital é uma pessoa jurídica? É uma entidade filantrópica de direito jurídico. É uma pessoa jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O elevador, o destino do elevador é para dentro do hospital? Sim. É. Então ele é o destinatário final do elevador? É. Ah, mas ele vai usar o elevador dele para os pacientes? É, mas ele não vai revender o elevador para ninguém, não vai transformar o elevador para revenda, então é destinatário final, sim, do elevador. Então é consumidor, apesar de ser pessoa jurídica, né, é uma entidade filantrópica que adquire o elevador para uso próprio, portanto, como destinatário final. Então trata-se sim de um consumidor. Então é só para você saber, você que é dono de uma empresa, que vê a Patrulha do Consumidor e às vezes pensa, mas o Celso Russomano só defende o consumidor, não defende as empresas. As empresas, sejam elas entidades filantrópicas ou não, seja entidades públicas, né? Por exemplo, qualquer órgão público que adquire qualquer produto como destinatário final, exemplo disso, um computador, é um consumidor e tem o direito de vir aqui na Patrulha do Consumidor para fazer valer seus direitos. Eu queria até aproveitar e perguntar para o Pascoal, quando você liga lá, o que eles falam? Uma ironia só, datas evasivas para entrega do segundo elevador e convidamos porque você não consegue falar com diretoria aqui em São Paulo, né? Convidamos o coordenador, o gestor lá para visitar a instituição, estiveram lá há 15 dias. Ah, eles estiveram lá? Prometeram... E esse era o diretor da empresa ou era só da filial? É a filial, coordenador da filial. E eles porque não o pessoal da diretoria vocês não conseguiram? Não se consegue falar. Eles são irônicos, é? Bastante. E eles não se sensibilizaram nada? Ontem mesmo a gente fez um contato e é assim, sexta-feira, mas a gente precisa de uma data definitiva, sexta-feira. E é sempre sexta-feira. E de sexta-feira em sexta-feira, 10 meses já se vão. Como quem diz assim, sexta-feira pode ser da semana que vem, mas pode ser daqui a um mês. Eles não dão uma data, né? Uma coisa que me deixa um pouco indignada nesse caso, o Instituto Dr. Arnaldo é uma instituição filantrópica. As pessoas eles precisam de angariar fundos para poder fazer isso. Fizeram exatamente para poder comprar esses dois elevadores. Tem carnê. Muita gente adquiriu esse carnê para ajudar a instituição a comprar esses dois elevadores. Essa empresa recebeu muito bem para isso. Não estão fazendo um favor, estão, aliás, devendo um trabalho. Por que é que não conseguem cumprir? E quem que a gente vai cobrar, Agora, Celso? sabe quem são as pessoas que compram esses carnês? São as pessoas que sabem o trabalho que é feito lá dentro do Instituto Arnaldo Isso Vieira. é um desrespeito com essas pessoas também. Então as pessoas pagam mensalmente um valor sem obrigação absolutamente nenhuma, só para ajudar a melhorar o atendimento, ajudar a melhorar a infraestrutura do hospital. E aí, como é que fica o gestor nessa história, né? Como é que você fica nessa história tendo que dar explicação para todo mundo que o elevador não é instalado? O que eles perguntam para você? Então, fica difícil, a gente começa a perder a credibilidade, porque todo o dinheiro arrecadado, a instituição presta conta para a coletividade, né? Nós temos um informativo lá onde nós colocamos o que é comprado, o que é gasto com esse dinheiro de doação.
e aí a gente começa a perder a credibilidade. Tá lá, É um foi gasto absurdo com o elevador, mas cadê o elevador que não instala? E ainda mais acabam vendo a imagem das pessoas subindo a escada, um único elevador funcionando e outro do lado que deveria estar pronto, numa situação que a gente viu em algumas imagens, que sinto muito, vai ter que ser refeito. Porta tá torta, não tem o sistema ainda dos botões colocados. Exato. Ou seja, Falta não muita está coisa. definitivamente entregue. Falta né? muita coisa. Então é o seguinte, vamos ligar lá. Eu quero falar com a ThyssenKrupp, que é a empresa que vende os elevadores. É uma né, e empresa fabrica. brasileira com esse acho nome? Que é, Não. não, acho que ela essa empresa é uma multinacional. multinacional. Com Não é? certeza grande, É uma ninguém. empresa grande. Grande multinacional. empresa. E com Brito. certeza ninguém precisou ainda dos cuidados do seu hospital e por isso, né, de repente eles não Que, aliás, eu agilizam o gostaria de trabalho. deixar bem claro, se você entrar na página deles, eles dizem lá, oferecer bons serviços e produtos de qualidade para buscar a satisfação total, além de reverter resultados positivos para clientes, fornecedores e funcionários. Eu É não sei propaganda onde que ele está enganosa, buscando então. isso aí. É um discurso Propaganda enganosa, não é, autoelogiativo. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar lá para a ThyssenKrupp. Nós queremos falar com essa empresa de elevadores e fica aqui a pergunta. Será que eles tratam todo mundo do mesmo jeito ou estão tratando mal só porque é uma entidade filantrópica? Boa tarde. Entendeu? Alô, quem fala? A Joyce. Joyce, boa tarde, Joyce. Eu sou o Celso Russomano, tudo bem? Tudo. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui no palco, Ana Hickman, Tiziane Pinheiro e o Brito Júnior. Nós estamos recebendo o Pascoal Marracini, que é diretor administrativo do Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, para quem vocês venderam elevadores. Eu quero falar com alguém da direção aí, para que eu possa entender por que os elevadores foram vendidos para serem entregues em fevereiro e até hoje não foram entregues. Com quem que eu falo, hein? Só um momento. Tá bom. Só um momento de novo, mas a gente nunca Será que ela sabe vai com passar quem a pra gente vai quem, falar. hein? Né? Você sabe que essa empresa, essa marca, as pessoas podem prestar um pouco mais de atenção em muitos prédios, antigos e novos. A gente vai até a Faria Lima, tem aqueles arranha-céus maravilhosos, os grandes elevadores, são dessa empresa. Pois é, uma empresa Me grande. surpreende muito hoje estar vendo isso acontecer Não, aqui. e aí fica a pergunta para quem vai instalar um elevador desse no seu prédio. Vale a pena? Será que eles fazem a mesma coisa com todo mundo? Ou estão fazendo com quem mais precisa? Se estão fazendo com quem mais precisa, já existe um conceito no mundo de que quem atrapalha a vida de quem faz o bem não deve ser contratado, né? De quem atrapalha a vida de quem faz o bem, de quem faz pelo social, pelo ambiental, não deve ser contratado. Existe um conceito mundial. E eu queria saber da empresa fora do Brasil se é assim que eles estão cuidando, inclusive, do social. Porque independentemente de eles terem cobrado, e não fizeram desconto, fizeram? Zero Não? de desconto. Qual é o valor total? Zero de desconto, 200. estão agindo assim. 215 mil 215 reais. dos O quais você hospital já já pagaram? pagou 140 mil. Na Agora- verdade, Pagou o restante, na verdade, já tem o dinheiro em caixa, mas não pagou Sim. porque eles não, não entregaram. veja bem, 215 cada elevador, correto? Não, os os dois dois elevadores. elevadores. Então falta só duas parcelas de 37.500. Isso. Agora, O resto Pascoal, já foi pago. você viu se alguém também reclamou no site, alguma coisa? Você tem alguma história para contar de alguma Não, pessoa que também está com esse desconheço. mesmo problema? Não. Desconheço. Desconheço. Inclusive, gostaria de alertar que o primeiro elevador entregue também não está funcionando assim Da adequadamente. forma que Vive deveria dando ser. Ou constantes seja, não problemas. chega no subsolo, os pacientes que chegam de carro na garagem não conseguem adentrar o elevador, então tem que carregar a cadeira de roda até o andar térreo e aí esperar o elevador chegar, porque um elevador está congestionado sempre. Eu não sei como é que vocês estão se virando, porque com uma quantidade imensa de pessoas, todas elas doentes e todas elas com prioridade, porque quem está com câncer está com prioridade, como é que faz? Claro, nós vamos atender uma Tem alguém pessoa na que linha? chama Alô? Alexandra, é da tesouraria. Alô? Oi, É a Alexandra? eu? Boa tarde, Alexandra. É o Celso Russomano, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Alexandra, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui no palco, a Ana Hickman, Tiziane Pinheiro e o Brito Júnior. Nós estamos recebendo o Pascoal é o diretor do Hospital Arnaldo Vieira de Carvalho. Você conhece esse hospital? Não. Trata com câncer. É uma entidade filantrópica para quem vocês venderam 2 elevadores e não entregam desde fevereiro deste ano. E ficam enrolando para entregar e ele não consegue falar com a direção e toda vez que ele conversa com alguém, alguém fala para ele sarcasticamente dizendo que vai entregar na sexta-feira e nunca acontece.
Eu queria saber o que está acontecendo, se a empresa, essa multinacional, trata as entidades filantrópicas que estão fazendo bem desse jeito. E o senhor sabe me informar qual o departamento? Se é instalação, modernização, vendas novas? Então, os elevadores estão fazendo um retrofit lá. Retrofit estão mudando os elevadores para elevadores novos dentro de um prédio que já é um prédio antigo, né? O prazo para entrega era fevereiro deste ano. Em agosto deste ano, entregaram mal um elevador que só funciona pela metade. O segundo, eles não entregam. Olha, o Pascoal já tentou várias vezes falar com a diretoria. Onde fica a diretoria? Fica aqui em São Paulo? Onde fica a diretoria da empresa? Só um momento. Bom, só um momento, nós estamos aguardando já há algum tempo. Só um momento, já pediram um momento pra gente. Hã? Vou transferir para a pessoa responsável, que é da tesouraria. Quem é a pessoa responsável que vai falar com a gente? Vou tentar descobrir. Pô, mas espera. Isso é o que ele está falando que acontece sempre. Quem é o diretor da empresa em São Paulo? Tem que ter um nome, não é possível que a empresa esteja largada Então, sem diretor. temos dois gerentes. Temos o gerente de manutenção e temos o gerente de instalação. Tá, Então, de instalação. peraí. Então, gerente de instalação, porque se tem que cumprir, se eles estão pagando, é gerente de instalação. Quem é o gerente de instalação? Eduardo Geles. Eduardo? Eduardo Geles. Eu não entendi isso. Eduardo. Zegni, não sei. Por favor, passa o Eduardo para mim. Só um Ele é engenheiro, é? Isso. Tá bom, vamos lá. Espero Tô que seja aguardando nesse pra gente andar falar aí, com o né? Eduardo. Se for em outro andar, periga não tá funcionando lá o negócio. Pois é. Agora, a lei estabelece que tem que dar prazo para a entrega. O prazo é obrigatório, está no Código de Defesa do Consumidor. Então, isso está no artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, porque aí existe o fornecimento de um produto e a prestação de serviço de instalação desse produto. E o artigo 40 é muito claro em relação ao direito do consumidor. Diz o seguinte, olha, o fornecedor de serviço será obrigado, não é que pode ou não pode, quer ou não quer, será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, os materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Então tem que dar data de início e término de serviço. Se isso não for cumprido e já está no contrato estabelecendo data de entrega, que seria fevereiro, o que o consumidor pode fazer? Ele pode ir ao artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que a gente lê constantemente aqui, e diz o seguinte: se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta, que é o contrato, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, que é o que você quer, que eles entreguem. Correto. Né? E que dê a data de entrega. Perfeito. Inclusive, eu gostaria de esclarecer que quando a gente foi fechar o contrato, a gente quis colocar uma multa por atraso da entrega e eles não deixaram. Que disse que era um contrato padrão da empresa, porém, a multa, se a instituição atrasasse, tinha. Nossa, isso Eu- pode? Isso é um Eu não contrato vejo. unilateral. abusivo. É um contrato abusivo, você Abusivo? falou bem. Isso eu aprendi com você aqui, essa palavra, contrato Vocês, abusivo. É um vocês contrato tentaram abusivo. outras empresas que fazem elevador também ou foi direto nessa? Então, Brito, na oportunidade nós procuramos eles porque nós já temos vários elevadores com eles que fazem a manutenção. Então a gente procurou trabalhar Na uma confiança. empresa única, porque aí a manutenção para discussão de contratos ficaria mais fácil, né? Então por isso que nós demos preferência para eles. E é uma Só- empresa conhecida, né? Grande empresa. Só fazendo um adendo, porque a ligação caiu, nós vamos insistir de novo, nós vamos ligar de novo. Nós temos tempo para buscar esses direitos, até ir pessoalmente na empresa. Mas só para você entender, o contrato abusivo é aquele que tem muito direito para um lado e pouco direito para o outro. Ou seja, um não tem direito nenhum e o outro tem todos os direitos, que é o que aconteceu com eles. Tem multa se atrasar? Tem. Mas tem multa se atrasar a entrega? Não, essa não tem, não pode ter. Né? Absurdo, Isso é né? um contrato abusivo. O Brasil tem uma tendenciazinha, está criando uma tendenciazinha no Brasil, as pessoas, ou uma parte das pessoas, esquecerem simplesmente, apagar da memória, os idosos, as pessoas que têm doenças muito graves, as pessoas que são aposentadas e não estão no mercado de trabalho. Ontem mesmo estava discutindo no carro com uma pessoa sobre a questão dos presos, né? A gente tem 500 mil de presos por aí, os caras vivendo numa situação terrível lá, tem gente que deveria estar lá e gente que não deveria estar lá, esse é outro assunto, mas é gente que vai ficando à margem da sociedade assim. Quem não está no mercado de trabalho, quem não é jovem, quem não está dando o seu recado, quem não está fazendo a economia girar, é esquecido. Isso
não é justo com ninguém, muito menos com quem está sofrendo um tratamento agressivo como é esse de câncer. Então a gente vai voltar a esse assunto, vamos trocar de andar enquanto isso, mas já voltaremos para essa questão, porque precisa que eles atendam de novo o telefone, já caiu a ligação, né? Vamos continuar na patrulha? Vamos continuar na patrulha, porque ontem você em casa acompanhou o drama que o casal Célio e Adriana está vivendo. Eles têm uma filha de 8 anos que é especial e precisava passar urgente por uma consulta com o cirurgião ortopedista no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Aí o programa da tarde entrou no circuito e conseguiu resolver parte do problema. Ainda bem. A menina conseguiu a consulta, mas claro que ainda falta a fisioterapia. E como a gente não deixa o assunto pela metade, nós vamos ver a reportagem porque na volta temos novidades sobre esse caso. O repórter Carlos Cavalcante foi até a cidade de Taboão da Serra para mostrar o drama da Adriana e do Célio, que batalham para conseguir atendimento médico adequado para os diversos problemas de saúde da filha Tiffany, de 8 anos, que tem paralisia cerebral. Encaminhamentos vocês têm. O que vocês necessitam, na verdade, é que ela passe pelo cirurgião, pelo ortopedista cirurgião lá no Hospital das Clínicas. Exatamente. É para dar um banho, ela não consegue ficar muito tempo na cadeira, também não consegue ficar muito tempo deitada na cama. Você tem que estar, porque assim, se você põe ela deitada, você tem que estar virando ela. Você tem que põe ela um pouquinho de lado, um pouquinho do outro, um pouquinho sentada. E essa aí, sabe? E a Adriana, a gente vê que ela tem dificuldade também para mexer as perninhas dela, né? Para mexer. Isso dificulta a higienização. Exatamente, porque as perninhas dela, veja só, fica assim, cruzadas, né? Você não consegue deixar nem assim reta. Então, para trocar, por exemplo, a fralda dela, você tem que estar fazendo assim. Você entendeu? E nessa de você abrir um pouquinho só, já sabe que vai doer, já sabe que ela vai chorar, mas você tem que fazer. Para dar banho, então, você tem que ver como que é. No palco do programa da tarde, Celso Russumano entrou em ação. Celso, no caso da pequena Tiffany, o que a gente pode fazer para ajudar? Para quem a gente vai ligar? Ela precisa de duas coisas. Uma delas, nós já conseguimos. Nota, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo esclarece que irá atender a paciente Tiffany Aguiar Pimentel já nesta segunda-feira, dia 1º de dezembro, às 9 horas, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas para avaliação no ambulatório de paralisia cerebral. O HC esclarece ainda que a paciente passará por acompanhamento e avaliará se é caso de cirurgia, se é caso cirúrgico ou não. Quem assina é a agência do HC de Notícias, está aqui. Mandaram inclusive um endereço para que vocês levem a Tiffany lá para ver se a gente resolve o problema. Então, essa parte da cirurgia e o atendimento no HC vocês vão ter. Ela chora muito, né? Sim. Qualquer movimento na perninha dela. Qualquer movimento. Então, por isso ela precisa da cirurgia, que nós já conseguimos no Hospital das Clínicas. Agora ela precisa continuar a fisioterapia também. E eu quero do Luci Montoro, hospital onde ela é atendida, que essa fisioterapia tenha continuidade. Porque é uma criança que depende disso para o resto da vida. O próximo passo foi entrar em contato com o hospital. Mas o atendimento não foi possível. 25 minutos. Nossa! Esperando pendurado no telefone. Aquele momentinho que a telefonista do Luci Montoro pediu. Não tem a lei dos 60 segundos? Não tem a lei dos 60 segundos? Pois é, isso para os call centers, né? Agora não para uma ligação no hospital. De uma forma ou de outra, está faltando aí alguém no Hospital Luci Montoro para conversar com a gente. Não tem problema. A gente aqui não desiste, não. Acompanhe a continuação do caso agora, no palco do Programa da Tarde. Isso pode acontecer em qualquer família, com qualquer pessoa, inclusive com você que está assistindo e hoje tem uma saúde perfeita. E aí, meu amigo, é um caminhão de dinheiro. É dinheiro que não acaba mais se você não for assistido pelo poder público, pela saúde pública do Brasil, que está numa crise danada. Eles estão aqui novamente, ávidos por saber novidades, porque nesse caso aí, Celso, eu não estava aqui ontem, mas eu estava assistindo lá na Fazenda, né? Eu percebi assim, ou tem uma coisa ou tem a outra. Não dá para estar nem no Hospital das Clínicas e ao mesmo tempo no Centro Luci Montoro. Ou tem que escolher então, mas a pessoa tem a necessidade de ter os dois. Na verdade é o seguinte, Brito. O Hospital das Clínicas
faz a cirurgia. Os dois são da Universidade de São Paulo, a Universidade de Medicina de São Paulo, né, da USP. Né? Os dois fazem parte do mesmo complexo. Só que olha só que absurdo, faz reabilitação, né, que é o Luci Montoro, né? Na verdade, trata-se de uma rede de reabilitação, Luci Montoro, que é do mesmo grupo, ou seja, do mesmo complexo que o Hospital das Clínicas, que também é da USP, da Universidade de São Paulo. Por incrível que pareça, não se falam. Não, e vai por aí. Aí, o Luci Montoro faz o encaminhamento, dizem que não serve, e é do mesmo complexo. Eles complicam aí eles vão entre no si. Darcy Vargas, no outro hospital. Também do Estado. Também do Estado. Que também faz o encaminhamento, que ele fica batendo a cabeça lá para resolver o problema. Bom, tudo bem. Ontem resolveram o problema da cirurgia. Ela vai ter a consulta com ortopedista infantil no Hospital das Clínicas. Sendo caso cirúrgico, ela vai ser encaminhada para a cirurgia, nós vamos acompanhar. O grande problema é que lá no Luci Montoro, como é que se diz? Na rede de reabilitação Luci Montoro, faltava a fisioterapia, que era assim, tinha durante um tempo, por sinal, ninguém está reclamando da fisioterapia. E esse é a longo prazo, sim, né? do fisioterapeuta que era meio grosso, era uma mulher, não é isso? Era uma mulher, era isso. Na verdade, do fisioterapeuta não seria de lá. Não é de lá. Era de uma outra Não, instituição Era que de eles outra. falaram Qual ontem. que era a outra instituição? Você não lembra? Não importa. Não, a gente lembra, mas eu não quero Melhor, falar. deixa você não quer falar. Não, mas do Luci Montoro, todos sou bem Então, peraí, atendida. desculpe, vamos fazer uma retificação aqui. Do Luci Montoro, sempre todo mundo foi muito Maravilhosas gentil, pessoas. Só que parou a reabilitação, né? Encaminharam para a cirurgia, como não acontecia a cirurgia, ficou sem a reabilitação, né, da fisioterapia e muito menos sem a cirurgia. Então eles escreveram uma nota para a gente aqui, a Silvia Yamamoto, ela escreveu, que é da área de comunicação, gerente de comunicação institucional, escreveu que a paciente Tiffany mantém acompanhamento médico na rede de reabilitação Luci Montoro, mas as nossas unidades não oferecem nenhum tipo de cirurgia. O tratamento oferecido na rede é específico para a reabilitação de pessoas com deficiência física. Desta forma, a mãe da paciente recebeu encaminhamento e foi orientada a procurar um órgão público de saúde de referência para a realização de cirurgias. Nem quiseram dizer aqui que era do próprio sistema, né, do próprio complexo do hospital, da Faculdade de Medicina da USP. Mas, Celso, isso a gente resolveu. Bom, Essa parte que você leu, a gente aí resolveu nós cobramos, né? Aí a produção cobrou. Não, ninguém está querendo a cirurgia, porque a cirurgia nós já conseguimos. Exato. Queremos que ela volte para a reabilitação. E nós vamos acompanhar, a Rede Record Televisão vai acompanhar. Aí mandaram uma outra nota, dizendo o seguinte: prezada Mara, nossa produtora, informamos que a paciente realizou o programa de reabilitação no final do programa recebeu uma carta de encaminhamento para a realização de uma cirurgia. Após o procedimento, a paciente poderá retornar ao serviço de fisioterapia para tratamento do pós-operatório, desde que receba a alta da cirurgia e liberação do seu médico. Ai, que bom. Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos. Maravilha. Cristina Ando, que é da Coordenadoria de Comunicação Institucional da USP, da Faculdade de Medicina da USP. Então agora está feito tudo que a gente precisava. O que vocês precisavam eram essas coisas, vocês vão ter, nós vamos acompanhar do começo ao fim. Primeiro a cirurgia, liberação do médico, encaminhamento para reabilitação, fisioterapia, e não vai parar mais, porque nós vamos atrás. Eu quero o compromisso de vocês, de que se acontecer alguma coisa durante a vida da Patrulha do Consumidor, não é? Você venha aqui, voltem aqui o casal, para dizer que não está funcionando, que nós vamos pegar no pé. Com certeza, e nós seremos muito gratos. Precisamos muito de vocês, muito. Muito Deus bem. abençoe Adriana, vai vocês. dar tudo certo. Só assim para resolver. Boa sorte, Obrigado, viu? Deus. Vai Não dar tudo pode certo. tratar a pessoa que precisa de médico, que precisa de atendimento, com a frieza dos números, dos protocolos, Brito, essa coisa de burocracia mesmo. Primeiro é uma criança de 8 anos de idade. Segundo é uma criança com deficiência que não enxerga, que não fala e que não se movimenta. Ela só ouve. Meu Deus do céu, se a gente já tem pena de uma criança, imagina uma criança nessa situação. Então a gente precisa olhar com carinho para essas coisas. Por isso que a gente não admite
de jeito nenhum que essas coisas continuam acontecendo. O sistema público tem que ter um pouco mais de calor humano, sensibilidade para pegar cada caso, ver direitinho qual é a necessidade, como é que pode ser resolvido. Conversando a gente se entende, dando atenção, ouvindo e interpretando. Tudo isso aí de vir para a televisão, do casal se desgastar, esse sofrimento todo, seria abreviado. Agora nós temos a situação até de um hospital que veio procurar a Patrulha do Consumidor, que é o Instituto Dr. Arnaldo, o Instituto do Câncer, que atende milhares de pessoas todos os anos que tem essa doença, é uma doença bastante complicada. O que eles precisam? Precisam que entregue os elevadores que eles já compraram e pagaram. Um elevador foi entregue, mas falta o segundo. E são dezenas de pessoas para pegar o elevador. Aí não consegue, vai para a escada. Pessoas idosas que estão fazendo tratamento contra o câncer. É o caso que a gente está abordando hoje com bastante atenção. A batata quente passou pela mão da telefonista. A telefonista mandou para o engenheiro de instalação, disse que não está lá. Aí caiu a ligação, voltamos a ligar. Acabou na assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa diz que vai ter alguém para conversar com a gente. Vamos lá. Tomara que resolva, né? Alô? Alô? Ainda não temos a pessoa na linha. Era para falarmos com o Cristiano Antônio da Silveira, que é gestor de modernização, que já esteve lá. Exatamente. Já esteve lá várias vezes, mas nunca deu uma data, né, que fosse cumprida. Só sexta-feira. Sexta-feira pode ser a próxima, pode ser na outra semana, no ano que vem. Pode ser gosto de Deus um dia, quem sabe, exatamente. Né? Mas hoje a gente vai avançar com esse caso. Enquanto a gente tenta descobrir quem é que vai falar e a pessoa atende a gente nessa fábrica, nessa indústria de elevadores aí, a patrulha continua. Continua, temos muito trabalho pela frente. Você de casa se lembra do caso do Marcelo? O Marcelo, ele precisava renovar o bilhete que lhe dá direito ao transporte público gratuito em São Paulo. Mas para renovar o benefício, ele precisava passar por uma perícia que só tinha previsão para acontecer em fevereiro de 2015, fevereiro do ano que vem. O programa da tarde cobrou uma solução da empresa responsável antes que o consumidor ficasse na mão. Agora, veja o que aconteceu. O vigilante Marcelo Martins procurou o Patrulha do Consumidor porque precisa renovar o bilhete especial, que permite a ele utilizar o transporte público de graça. Marcelo tem artrose no joelho direito, que é uma doença crônica nas articulações, devido aos desgastes da cartilagem e do osso. O paciente com esse problema sente muitas dores e tem dificuldade de movimentação. O consumidor possui o bilhete há 2 anos e o Departamento de Transportes de São Paulo pede uma perícia médica. O problema é que o exame só vai ser realizado no final de fevereiro de 2015. Eles falam que tem muita gente, que tá cheio, só que a carteirinha pode fazer com 2 meses antes que ela vence, né? A minha vence em novembro agora, no final do mês de novembro. Então fui logo no primeiro dia, no 1º de outubro, para renovar, que dá os 60 dias certinho. Aí, mas só vai ter vaga só para fevereiro. Celso Russomano entrou em ação e cobrou com o respaldo da lei. Se o Código de Defesa do Consumidor diz que os serviços públicos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor, você tem direito em relação aos serviços públicos, você tem direito de reclamar sim. Então a assessoria de comunicação do SP Transportes, que é a empresa pública que cuida do transporte coletivo aqui em São Paulo, através da Thalita, que é assessora de imprensa, disse o seguinte, que vai levantar todo o seu caso e que amanhã vem com uma resposta. No dia seguinte, veio a resposta tão esperada pelo Marcelo. Sim, temos uma resposta, tá aqui, é o comunicado da SP Trans, que diz o seguinte: a SP Trans remarcou o atendimento do senhor Marcelo Martins Almeida e a auditoria será realizada antes do vencimento do benefício, que se dará em 30/11/2014. Ou seja, antes do 30 de 2014, ele vai fazer a perícia para continuar andando no transporte coletivo. Agora, é importante dizer o seguinte: a gerência de atendimento ao passageiro especial da SP Trans está passando por um processo de reestruturação e está contratando mais médicos para atender as pessoas. Resta saber se o bilhete único do Marcelo foi renovado. Conforme o acordo, fui feito lá a perícia, resolvi o meu problema, estou com a carteirinha na mão, posso usar a condução normal
obrigado ao programa. Se não fosse você, não conseguia resolver esse problema. Tô com a carteirinha na mão, tudo resolvido. Ponto do Marcelo! Mas demorou, hein? Olha, uma pessoa que tem todos os direitos, claramente, com problema, demora tanto tempo. E foi a Patrulha do Consumidor que conseguiu isso para ele. Pois é, parabéns à SP Trans, que é a empresa de transporte que gerencia o transporte coletivo aqui na cidade de São Paulo, que diz pra gente que está regularizando essa situação com mais peritos para não demorar tanto e para que as pessoas possam continuar usufruindo dos serviços de transporte coletivo aqui na cidade de São Paulo. Eu queria ser uma mosquinha para estar nesse momento dentro do hospital lá do Instituto do Câncer, lá onde trabalha e administra, né? O Pasquale Marrassini, que está aqui com a gente hoje. Uma mosquinha para estar lá naquele saguão onde tem os elevadores. Deveria existir 2 elevadores, mas só tem um. Que não funciona por inteiro. O que é que as pessoas dizem sobre esse problema de estar na fila, estar fazendo tratamento, quimioterapia, aquela coisa terrível do dia a dia, rotina, pessoa fragilizada e de repente ter que ficar lá, vendo que só tem um elevador funcionando, sempre lotado. O que as pessoas dizem? Não, Brito, quando uma pessoa sai de uma radioterapia ou de uma quimioterapia, ela sai tremendamente debilitada, extremamente fraca. Não é possível que essas coisas sejam tratadas desse jeito. Não é possível. Não é possível. Considerando mais, eu tô aqui fazendo, eu vou te dizer, Pascoal, você vive o dia a dia. Eu fico aqui imaginando, né, uma pessoa que saiu de uma cirurgia recém-operada, uma pessoa que está numa cadeira de rodas, uma pessoa que está com muleta, porque o câncer dá em qualquer parte do corpo, dá nos ossos, dá em qualquer órgão do corpo, dá na pele, não tem escolha. Não tem lugar para escolher. Então, imagina as pessoas com todos esses problemas plantados numa fila, esperando quantos minutos para subir no elevador às vezes? Às vezes 10, 15 minutos. E chega o elevador lotado, e aí espera. E aí ainda na fila, né? Na exatamente, fila. E o hospital brigando para dar mais qualidade, dar mais conforto, mais humanizar mais o espaço para esses pacientes, não consegue por causa de empresas como um elevador parou, e aí? Aí é um problema, né? Aí, o médico tem que descer para atender o paciente. Você que é administrador, lá vocês subiram 8 andares para chegar na parte superior do prédio onde fica a sua sala. 8 andares. E você faz isso quantas Duas vezes por dia. Subindo os andares e descendo. Isso. A única coisa boa é que você está fazendo exercício, né? Eu imagino. E as pessoas que deram dinheiro, né, para esse elevador existir realmente no hospital. Pagou e não levou. Pagou, não levou e ficam pensando, o que fizeram com esse dinheiro? Eu fico pensando assim, deve chegar casos para o senhor lá no hospital, dramáticos, de pessoas que estão lá esperando o elevador e começam a passar mal. O que faz uma situação como essa? Então, a gente montou um esquema, né, de uma sala no térreo, né, para se tiver alguma emergência, né, já para evitar qualquer transtorno ao paciente. Isso, se não der tempo, o elevador lotado não dá, vai ser naquela salinha do lado ali. Nós sabemos que hoje, né, o câncer, como vocês falaram, ele debilita bem a pessoa, né? E a instituição já há um bom tempo tem tratado, principalmente desses pacientes que precisam de cuidados paliativos, né? E essa é a obrigação da instituição, né? É uma instituição filantrópica, não é porque ela atende pacientes do SUS e 100% dos pacientes que chegam lá são do SUS. Sim. O hospital não atende nenhum paciente de convênio. O senhor conhece o Vinícius Branco? Não. O Vinícius Branco é quem está na linha agora já para falar com a gente? Estamos tentando esse Vinícius Branco. Ele é dessa empresa que fabrica os elevadores e ele que vai atender a gente. O Celso já pode falar com ele, está na linha. Está na linha. Alô, Vinícius? Alô? Pois não? Boa tarde. Boa tarde, Celso. Tudo bem, Vinícius? Tudo jóia. Vinícius, nós estamos aqui recebendo uma reclamação do Pascoal, diretor do Arnaldo Vieira de Carvalho, em relação aos elevadores que vocês deveriam ter entregue em fevereiro deste ano. Um foi entregue em agosto, com muito custo, ele não desce no subsolo, os pacientes têm uma série de problemas, são pacientes com câncer, é bom a gente lembrar disso, debilitados, extremamente debilitados, precisam do elevador, e toda vez que ele questiona quando vai ser entregue os elevadores, completamente entregues, porque o primeiro que foi entregue não desce no subsolo, repito,
ele tem sempre uma brincadeira. É na sexta-feira, é na sexta-feira, é na sexta-feira. O que acontece quando você fala com eles? Me conta, Pascoal. Como eu falei, é uma ironia. Não tem uma data assim fixa. Não, vai ser dia tal. E nunca acontece. Como eu disse, o coordenador esteve lá 2 semanas atrás, disse que iria antecipar a entrega. O Cristiano Antônio da Silveira? Não, o Anderson Eto. Ah, tá. Porque o gestor de modernização Isso, é o Cristiano. Também esteve lá? Esteve. Então, aí fica difícil. A gente perdeu completamente a credibilidade. Já faz 10 meses também, né? Agora, o importante é perguntar se a ThyssenKrupp, ela age assim com todo mundo ou é só com aqueles pacientes doentes que precisam mais do elevador? Porque, pelo amor de Deus, do jeito que as coisas estão lá, não dá para acreditar que uma multinacional trabalhe desse jeito. O que está acontecendo? Celso e demais, com certeza não é essa a tratativa que a Thyssen tem com seus clientes, tanto que existe um nome e é uma empresa conceituada no mercado. E houveram alguns percalços, e inclusive um aditivo de datas assinado com o presidente do Instituto, prorrogando. Mas esse aditivo só existe porque vocês não entregavam, só por isso. Porque ele está com o dinheiro em caixa, e esse dinheiro foi arrecadado por doação, diga-se de passagem, o dinheiro está em caixa, vocês entregarem para ele paga, você quita eles? Com certeza. Ele quita tudo na hora, é só vocês entregarem. Então esse aditivo só existe porque vocês não entregaram, porque se dependesse do hospital, já estava tudo pago. Sim, mas houve esse aditivo, não só um aditivo financeiro, aditivo de datas. E a entrega não se ocorre em função de ausência de pagamento, até mesmo pela complexidade e a importância do hospital com os seus pacientes, e nós temos esse respeito e zelo. Ô, Vinícius, então, Vinícius, pode falar. Tecnicamente houveram alguns percalços nos quais impactaram numa postergação de datas, e com certeza vai ser entregue esse elevador. E aí a gente vai normalizar o funcionamento para que haja uma manutenção e seja regularizado esse outro elevador a qual você cita que não está funcionando bem. Bom. Vinícius, então, você pode ter certeza, vamos firmar um compromisso que vai ser entregue esse elevador. Quando? E a Thyssen vai resolver os problemas. Quando? Vamos colocar na próxima segunda-feira, pode confirmar. Não, eu quero dar a data. É a data, segunda-feira, essa segunda-feira. Que dia é segunda-feira? Dia 1º, não é primeiro. Deixa eu consultar meu calendário rapidamente. Dia 1º nós faremos a entrega desse elevador. Você pode constatar que esse elevador vai funcionar. Dia 1º, pode falar. Ô Vinícius, você está se pegando no problema de um termo aditivo que você sabe muito bem que houve uma pressão de vocês para que nós assinássemos esse termo aditivo. Tá? Então, eu acho que a gente não tem que pegar através desse termo aditivo. Houve um contrato assinado lá atrás, em outubro de 2013. Vocês deveriam ter entregue esse elevador em fevereiro de 2014. O hospital cumpriu rigorosamente com os pagamentos, só parou de pagar as parcelas porque vocês não cumpriram com a entrega do equipamento que estava marcada dentro do contrato. Então, eu acho que vocês estão se pegando numa coisa que não é real e não é legal. Sr. Pascoal, não polemizando o fato, mas houve um aditivo onde foi pactuado entre as partes a concordância da postergação das datas, mas independente de qualquer fato, até para preservar o bom uso do equipamento para os usuários e os pacientes do hospital, na segunda-feira, dia 1º, esse elevador estará entregue em funcionamento, tá bom, Celso? Tá bom. Então, olha, vamos considerar o seguinte, Vinícius, segunda-feira a nossa equipe da Rede Record Televisão estará lá no hospital para mostrar que vocês estão entregando o elevador. Se isso acontecer, nós vamos aqui voltar e dar parabéns à empresa por ter cumprido o acordo, tá bom? Combinado, Celso. Obrigado. Então, segunda-feira estaremos lá acompanhando a entrega do elevador do seu lado. Tá bom? Ok? Tá, muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado. E o que sinalizou essa história? Esse país, esse Brasil nosso, tamanho de um continente, que tem sotaques dos mais variados de norte a sul, em todo lugar a gente tem pessoas que falam do seu jeito, né, tradicional, é um país que costuma valorizar muito o sotaque estrangeiro. A pessoa fala alemão ou fala inglês, é sempre melhor, porque é diretor de uma grande empresa, porque anda de carrão, porque essa empresa tem clientes pelo mundo inteiro, é respeitada. Só que os problemas que ocorrem em muitas empresas brasileiras não são privilégio apenas das empresas brasileiras. Uma grande multinacional, como é esse caso aí, também pode estar trabalhando com negligência, sem o cuidado devido, sem priorizar. Então, é o que está acontecendo nesse caso aqui. Custava entregar, custava boa vontade. É claro que daqui para segunda-feira eles vão correr e colocar um monte de técnicos lá para ver se o negócio funciona.
vamos estar lá para acompanhar, tá bom, Pascoal? Eu agradeço a oportunidade que vocês nos deram, né? Principalmente em nome dos pacientes que lá frequentam, né? E vamos aguardar. Nós estaremos segunda-feira de volta com essa história. Obrigado pela presença. E aí, Celso, o que nós vamos ter na patrulha de amanhã? Eu esperei, tá vendo que eu esperei. Eu tô sempre ansioso, tô sempre querendo saber do amanhã. Bom, você que compra carro usado, vai comprar um carro, né? Sempre aquela história, né? Muita gente troca de carro todos os dias. E aí, nós vamos trazer um consumidor aqui que comprou um carro, está quase um ano, meses e meses sem receber o documento do carro. Como é que você faz para receber o documento do carro quando você compra o carro? Quais providências você deve tomar aqui na Patrulha do Consumidor? E mais, uma série de dicas. Nós teremos uma série de dicas aqui para você. Você vai aprender muito amanhã. Amanhã nós separamos o dia de amanhã para ensinar você uma série de coisas extremamente interessantes para o seu dia a dia. Principalmente para você, dona de casa. Até lá, gente. Até amanhã. Obrigado, Celso. Obrigado, doutor. É um braço de ferro. Sabe aquele negócio de braço de ferro assim? Permanente entre alguns comerciantes ou alguns industriais ou, enfim, empresários que não se dão o respeito, que não respeitam o consumidor e as pessoas que vêm fazer suas reclamações aqui. Mas a gente sempre ganha, graças ao trabalho feito pelo Celso Russomano e a produção do Programa da Tarde da Patrulha do Consumidor.